Fala, galera do Decolando na Banca. Como é que vocês estão? Bora dar continuidade à nossa sequência de aulas da RPA, a regulamentação da profissão do aeronauta. Hoje, a nossa nona e última aula da matéria. Nós vamos falar hoje sobre férias, certificados e habilitações, transferências. Ok? Vamos dar prosseguimento? Férias. Tão maravilhosas férias. De acordo com o artigo 67, as férias anuais do tripulante serão de 30 dias consecutivos. Parágrafo 1º. Mediante acordo coletivo, as férias poderão ser fracionadas. E o parágrafo 2º assegura que a concessão de férias será comunicada ao tripulante por escrito, com antecedência mínima de 30 dias. Bem, o que quer dizer esses dois primeiros dispositivos da lei? O que é padrão? Que os tripulantes, assim como todos os trabalhadores normais, eles têm direito a férias por 30 dias consecutivos. No entanto, o parágrafo 1º do artigo 67, ele diz o quê? Que essas férias podem ser fracionadas. E a concessão de férias tem que ser comunicada previamente, por escrito, com uma antecedência de 30 dias. Ou seja, quando nós vimos lá atrás, nas aulas 3 ou 4, que falava da escala do tripulante. Então, lembra que nós vimos que na escala tem que estar todo o treinamento, período de férias, tudo que disser respeito ao tripulante, a escala de trabalho do tripulante tem que estar na escala. Então, se o tripulante for tirar férias, por exemplo, no mês seguinte, então, na escala que ele vai estar recebendo, já vai estar constando que tal dia inicia o período de férias dele. Então, como é que ficaria essa questão do fracionamento? Então, de acordo com a convenção coletiva, o fracionamento de férias, que trata do fracionamento de férias, o aeronauta poderá optar pelo gozo fracionado de férias em até 2 períodos de 15 dias, ressalvada a prerrogativa do empregador de definir o período de cada gozo nos termos do artigo 67 da RPA. Bem, o aeronauta ele pode falar que quer tirar 15 dias de férias. Eu quero tirar 15 dias em um mês e 15 dias em outro período. Eu não quero tirar 30 dias consecutivos, quero tirar ela fracionada. 15 no período, 15 no outro. Quem define esse período é o empregador. O aeronauta ele só define o quê? Se ele quer tirar os 30 dias consecutivos ou os 30 dias fracionados em 2 partes iguais, 15 e 15. Então, o empregador decide o período e o funcionário o tamanho dela, se vai ser 30 ou 2 de 15. Bem, o artigo 68 ele diz o seguinte, que a empresa manterá quadro atualizado de concessão de férias, devendo existir rodízio entre os tripulantes do mesmo equipamento quando houver concessão nos meses de janeiro, fevereiro, julho e dezembro. Bem, isso é o princípio da equidade. Isso é para não haver, por exemplo, janeiro, fevereiro, julho e dezembro são períodos de férias escolares, todo mundo está viajando bastante, a carga de trabalho aumenta, e é um período que os tripulantes, eu quero tirar férias agora, tirar férias com a família. Então, para que não haja um benefício para determinado queridinho da empresa, não, ele só tira férias do período bom, só tira férias em dezembro, em janeiro, fevereiro, em julho. Então, para que não haja esse tipo de problema dentro da empresa, então a lei também prevê isso, esse rodízio. Quem tirou férias em janeiro não vai poder tirar férias em janeiro do ano seguinte. Então, o período não vai poder nunca ser o mesmo. Nunca vai poder ser o mesmo, para que não haja aquela questão. Aquele tripulante só tira férias em janeiro e fevereiro. Pô, tá de boa.
e o outro só tira férias no período ruim. Não. Então, há um rodízio para a concessão de férias. E esse rodízio, quem tem que assegurar que isso ocorra é a própria empresa, é o próprio operador aéreo. Ele que tem que decidir, ele que tem que escalonar esse período de férias. Como nós vimos no artigo anterior, né, que que é prerrogativa do empregador, né, definir o período de gozo de férias, então, com base nesse princípio, é prerrogativa dele decidir quem vai tirar férias em janeiro, fevereiro, julho e dezembro, ok? Então, tem que ficar na mente o quê? Qual o período de rodízio? Janeiro, fevereiro, julho e dezembro. Esses são os 4 meses que vigora o rodízio de férias. Isso é questão de prova. Então, tem que fixar bem isso. Não tem segredo. Janeiro, fevereiro, julho e dezembro. Só lembrar os períodos de férias. Férias escolares, etc. Ressalvados os casos de rescisão de contrato, as férias não serão convertidas em abono salarial. Ou seja, na aviação não tem aquele jeitinho, vou vender minhas férias, botar uma pratinha no bolso, continuar trabalhando e receber de novo. Não, não tem. Na aviação não tem isso, até porque na aviação lidar diretamente, existe a disciplinação disso aí por meio da RBAC 117, do gerenciamento de fadiga humana. Então, o período de férias não é por acaso. Ele é necessário por causa da fisiologia humana. Então, não existe a possibilidade de se vender as férias. O artigo 70 ele diz a única possibilidade do tripulante poder receber as férias dele de forma pecuniária, que é no caso do artigo 70, que diz: ressalvadas condições mais favoráveis, a remuneração das férias e o 13º salário do aeronáutico serão calculados pela média das parcelas fixas e variáveis da remuneração. O pagamento da remuneração das férias será realizado até 2 dias antes do início, do seu início. Ou seja, no artigo 69 diz que, ressalvados os casos de rescisão do contrato, as férias não serão convertidas em abono salarial. Ou seja, você não pode vender suas férias. E o 70, ele diz a fórmula, a metodologia do cálculo. A metodologia do cálculo vai ser o quê? Como é que é feito o cálculo das férias? Ele é calculado pela média das parcelas fixas e variáveis, tá, daquele período. Então, vamos pegar a média de todos os valores recebidos. O valor da média é o valor que vai ser pago a título de férias para o aeronáutica. E esse pagamento ele deve ocorrer quando? Até 2 dias antes do início do período de férias. Na convenção coletiva, ficou celebrado o quê? Que, uma vez respeitada a escala de férias apresentada, estarão obrigadas as empresas ao pagamento de uma multa de 10% do salário fixo por mês de atraso na concessão, pagável mensalmente até a satisfação da obrigação, revertendo essa multa em favor do empregado prejudicado. O que significa isso? Você tem que tirar férias no mês de abril. Venceu suas férias, a empresa vai ter que te pagar uma multa no mês seguinte, pelo fato de você não ter tirado férias naquele período. Então, venceu férias. Para cada mês de férias vencida, você recebe 10% do valor da parcela fixa do seu salário, a título de penalidade para o empregador. Vamos agora falar dos certificados e habilitações do aeronauta. Quem custeia isso? Como é que funciona? Pois bem, vamos lá. É de responsabilidade do empregador o custeio do certificado médico e de habilitação técnica de seus tripulantes, sendo responsabilidade do tripulante manter em dia seu certificado médico, como estabelecido na legislação em vigor. Então, temos aqui o certificado médico e de habilitação técnica, que determinado tipo de aparelho, determinado tipo de habilitações exigem, tá, uma renovação, exige uma nova avaliação. Então, o prazo de validade dessas
habilitações e do próprio certificado médico aeronáutico. É responsabilidade de quem manter isso em dia? Do tripulante. É tua responsabilidade manter isso em dia. Então, não adianta falar que isso é responsabilidade do empregador, que não é. A responsabilidade é sua. Vamos falar da taxa de revalidação de certificados, que a lei diz que é responsabilidade do empregador, ok? O custeio do certificado médico. E como é que funciona isso na prática? As empresas reembolsarão a aeronauta no prazo máximo de 30 dias após a apresentação do comprovante de pagamento. A taxa devida ao órgão oficial competente para a revalidação do certificado de habilitação técnica, a CHT, e do certificado médico aeronáutico, o CMA, sendo considerado órgão oficial para este último as clínicas credenciadas pela Autoridade de Aviação Civil. Então, o que a gente vê aqui é o quê? Que o tripulante ele despende esse valor antecipadamente, ele paga para fazer essas suas revalidações e a empresa lhe reembolsa. Alguns casos é assim, outros não há necessidade disso, porque a própria empresa já faz esse custeio, já tem toda a programação dela e faz esse custeio para o tripulante. No entanto, a título de matéria de prova, que é o que nos interessa aqui nesse momento, é o quê? Que o custeio do certificado médico, tá? É responsabilidade do empregador. Tá? E é responsabilidade do tripulante de manter ele em dia. Ponto. Acabou. É isso que te interessa. Quem custeia? O empregador. Quem tem que manter em dia? O tripulante. Não tem como fazer confusão com isso. Agora, a metodologia que isso se aplica é outra coisa. Para efeito de prova, de quem é a responsabilidade pelo custeio do certificado médico e habilitação técnica? O empregador. Quem tem que manter em dia? O tripulante. Como a gente não nos restringimos ao feijão com arroz, a gente quer uma coisa a mais, eu trago aqui para vocês sempre esse diálogo com a realidade do mercado de trabalho, na prática, com a teoria, que é a prova. Parágrafo 1º. Cabe ao empregador o controle de validade do certificado médico e da habilitação técnica para que sejam programadas na escala de serviço do tripulante as datas e, quando necessárias, as dispensas para a realização dos exames necessários para a revalidação. Ué, caraca, fiquei louco agora. Como é que pode isso? A responsabilidade não é do aeronauta, não é do tripulante manter esse dia. Então, como diz agora que cabe ao empregador o controle de validade? Sim. Cabe a ele o controle da validade do certificado médico e da habilitação técnica para que ele programe na sua escala de serviço, tá? As datas que você vai ter que realizar esses exames. Tá entendido? Ele só programa isso dentro da escala, porque ele tem lá no seu prontuário lá do funcionário, né, dentro do RH, ele tem as informações de quando vence seu certificado, no caso. Então, ele faz esse controle e joga dentro da escala. Só que quem tem que bater esse em dia é você. É você. Não adianta você falar, não, a empresa não colocou na minha programação, então eu não vou. A responsabilidade é sua, de manter ele em dia. O empregador ele só faz o controle, tá, disso. Mas a responsabilidade de manter em dia é sua. Responsabilidade de manter em dia, sua. Tripulante. Quem faz o controle? O empregador. Quem custeia? O empregador. Quem viabiliza a escala de serviço para você poder fazer esses exames? O empregador. A sua responsabilidade é qual? Manter em dia. Simples. A responsabilidade do tripulante é tão somente manter em dia o certificado. Quem faz o controle da validade? O empregador. Quem paga? O empregador. Quem viabiliza essa minha saída para poder fazer os exames? O empregador. Ok? Vamos avançar. Parágrafo 2º diz que é dever do empregador o pagamento ou o reembolso dos valores pagos pelo tripulante para a revalidação do certificado médico e de habilitação técnica, tendo como limite os valores definidos pelos órgãos públicos, bem como dos valores referentes a exames de proficiência linguísticas e a eventuais taxas relativas a documentos necessários ao exercício de suas funções contratuais.
O parágrafo 2º aqui, ele está fechando a porta para o jeitinho brasileiro. Bota um valorzinho a mais aí, para mim. O exame custou R$1.000, bota que foi R$1.500. O empregador tem que pagar. O parágrafo 2º, ele já tirou essa ideia, ele já vedou, já fechou essa porta. Não tem como, porque existe uma tabela de valores. Então, se tiver sido praticado acima daquilo ali, o empregador não vai pagar. Não vai pagar. Porque já existe uma previsão de valores. E o que seria essa proficiência linguística? Tem que lembrar que o tripulante que tiver a proficiência, por exemplo, no ICAO, que tem um prazo de validade, isso é proficiência linguística. Ele tem que estar renovando também periodicamente o ICAO dele. O certificado médico também tem validade. E o de habilitação técnica, para tipo de equipamento que você vai operar, também tem validade. Então, esse reembolso, né, embora seja dever do empregador, ele tem que respeitar os valores que já são definidos pelos órgãos respectivos, cada um na sua. Então, existem já os valores publicados a título de despesa. Então, não adianta o tripulante tentar dar uma de malandro e querer receber mais, que não vai receber. Ok? Por quê? Porque está aqui determinado que os valores devem obedecer ao que está determinado pelos órgãos públicos, publicado nos órgãos públicos. E pronto. Não tem mais discussão quanto a isso. Mais uma vez, nós vemos o quê? Que a responsabilidade do empregador, o pagamento ou o reembolso dos valores pagos pelo tripulante. Então, tem que ficar bem claro agora para vocês que quem tem que pagar isso ou reembolsar isso é o empregador. Parágrafo 3º. No caso dos tripulantes empregados nos serviços aéreos previsto no inciso 4º do artigo 5º, em atividade de fomento ou proteção à agricultura, o pagamento e o reembolso previsto neste artigo poderão observar valores e critérios estabelecidos em convenção ou acordo coletivo de trabalho. Ou seja, determinado local onde é realizado esse exame, sobretudo em lugares mais remotos, pode haver uma diferença de valores dos aplicados. Entendeu? Mas tudo isso tem que estar constante na convenção coletiva da área. Ou seja, existe o sindicato dos aeronautas da aviação agrícola. Também existe. Então, que é o mesmo sindicato dos aeronautas, mas existem umas subdivisões que cada categoria agrícola, táxi aéreo e aviação comercial, cada categoria tem a sua própria convenção coletiva, mas todas elas obedecem ao mesmo sindicato, que é o Sindicato Nacional dos Aeronautas, ou o SNA. Transferências. Bem, como é que funcionam as transferências? O artigo 73, ele diz: para efeito de transferência provisória ou permanente, considera-se base do tripulante a localidade onde ele está obrigado a prestar o serviço. Se a tua base é Congonhas, então a sua localidade para efeito de transferência será considerada a sua base contratual, que é Congonhas. Se for Rio de Janeiro, Santos Dumont, então a sua base contratual, a base para isso vai ser o Santos Dumont. Importantíssimo. Entende-se como transferência provisória o deslocamento do tripulante de sua base por período mínimo de 30 dias e não superior a 120 dias, inclusive, para a prestação de serviços temporários, sem mudança de domicílio, seguido de retorno à base, tão logo cesse a incumbência que lhe foi atribuída. Ou seja, transferência provisória até 120 dias, inclusive. O que é inclusive? Que inclui 120 dias. Transferência permanente é o deslocamento do tripulante de sua base por período superior a 120 dias. O que é superior a 120 dias? É o exclusivo, ou seja, 121 dias em diante. Isso é a transferência permanente. Transferência provisória. Mínimo 30 dias, máximo
120 dias. Ultrapassou 120 dias, já é considerada transferência permanente. Isso não cai, isso desaba em questão de prova. Outro ponto importante. Após cada transferência provisória, o tripulante deverá permanecer na sua base por pelo menos 180 dias. Ou seja, se o tripulante ele foi transferido do Rio de Janeiro para Fortaleza, então essa transferência provisória dele, ele não vai poder ter outra transferência provisória pelo período de 180 dias. Então, como é que funciona isso? Foi transferido provisoriamente, ou seja, provisoriamente, até 120 dias. Retornou para sua base contratual. Uma vez retornando para sua base contratual, por um período de 180 dias, ou seja, 6 meses, ele não pode ser transferido. Novamente, ele não vai poder ser transferido. 180 dias é o prazo, tá? É a cláusula de barreira para ele ser transferido novamente. Vamos repetir. Foi transferido da base Rio para a base Fortaleza. Ultrapassou o período dele, ok? Ele esgotou o período da transferência provisória, que é de 30 a 120 dias. Uma vez ultrapassado esse período, quando ele retornar à base dele, ele não poderá ser transferido novamente para nenhuma outra localidade, nem mesmo a pedido, tá? Pelo período de 180 dias. Não pode. O interstício entre transferências permanentes será de 2 anos. Vamos lá. Tive uma transferência da base Rio de Janeiro para a base Fortaleza, mas agora uma transferência de caráter permanente, ou seja, que supera 120 dias. Então, uma vez eu transferido para Fortaleza, durante 2 anos, a empresa não vai poder me transferir novamente. Então, por pelo menos 2 anos, eu vou ficar em Fortaleza ou qualquer outro local, para onde eu tenha sido transferido de forma permanente. Ou seja, o interstício entre transferências permanentes é de 2 anos. Ok? Provisória, 6 meses, ou 180 dias. E permanente, 2 anos. Então, se eu fui transferido, ao regressar à minha base, no caso de transferência provisória, durante 180 dias eu não posso ser transferido novamente. No caso de transferência permanente, eu não posso ser transferido novamente por um período inferior a 2 anos. Ou seja, durante 2 anos, pelo menos, eu sei que vou estar em Fortaleza. E a empresa não pode me transferir. Isso, como eu disse, esses 2 períodos são super importantes que vocês tenham na cabeça, isso gravado. Esse interstício, 2 anos para transferência definitiva e 180 dias para transferência provisória. No caso da transferência provisória, esses 180 dias passa a contar da data de regresso do aeronauta para a sua base contratual. Ok? Parágrafo 4º. Na transferência provisória, serão assegurados aos tripulantes acomodação, alimentação, transporte a serviço, transporte aéreo de ida e volta e, no regresso, licença remunerada de considerada a duração de transferência. 2 dias para o primeiro mês, mais 1 dia para cada mês ou fração subsequente, sendo que, no mínimo, 2 dias não deverão coincidir com sábado, domingo ou feriado. Então, vamos lá. Foi transferido, né? A empresa tem que custear alimentação, transporte, todo o serviço de mudança, tudo é custeado pela empresa. Quando você retornar, tá, para a sua base, ou seja, até 120 dias, estamos falando de transferência provisória. Quando você regressar, tá, como é que vai ser feito isso? Você terá direito a uma licença remunerada, tá, que vai levar em consideração a duração da tua transferência. 2 dias
Para o primeiro mês, beleza. Até 30 dias, que é o período mínimo. Né? Vamos lembrar, transferência provisória é o período mínimo de 30 dias. Máximo 120. Então, nos primeiros 30 dias, quando regressar, você vai ter 2 dias de licença remunerada, que corresponde ao primeiro mês da tua transferência provisória. Tá? E 1 dia para cada mês ou fração subsequente, sendo que, no mínimo, 2 dias não deverão coincidir com sábado e domingo. Vamos lá. Se eu ficar numa transferência provisória de 7 meses, opa, não pode. Transferência provisória é até 4 meses, 120 dias. Ok? 120 dias, 4 meses. Então, 120 dias é uma transferência provisória. Se eu ficar os 120 dias, são 4 meses. Então, nós temos, no primeiro mês, quando eu regressar, né? Regressei. Essa licença só pode ser gozada no meu regresso, óbvio. Se eu fiquei 4 meses, vamos lá. No primeiro mês, eu vou ter 2 dias, correspondente ao primeiro mês, 1 dia para o segundo mês, mais 1 dia para o terceiro mês e mais 1 dia para o quarto mês. Então, vamos ter quanto? Então, é isso aí. 2, 3, 4, 5 dias de licença remunerada quando você regressar para a sua base. Ok? E pelo menos 2 dias não podem coincidir, nem sábado, nem domingo ou feriado. Então, transferência provisória. Mínimo 30, máximo 120 dias. Ok? Quando eu regressar, eu não vou poder ser transferido novamente por um período mínimo de 180 dias. Beleza? Quando eu regressar para a minha base contratual, então, eu vou ter o quê? Uma licença remunerada. Essa licença remunerada, ela não coincide, ela não se confunde com a sua folga periódica e nem com o seu período de repouso. Tá? Então, como é que funciona? Então, uma vez que você regressa para cá, você vai ter uma licença remunerada. 2 dias para o primeiro mês, que você ficou, e mais 1 dia para cada mês que você lá permaneceu. Entendido assim? Então, transferência provisória de 30 a 120 dias. Período que você não pode ser transferido novamente quando regressar para a base, 180 dias. No caso de transferência permanente, período superior a 120 dias. Ou seja, não é 120 dias, é 121 dias ou mais. Ok? Então, você não pode ser transferido novamente por um prazo de 2 anos. Parágrafo 5º. Na transferência permanente, serão assegurados ao tripulante pelo empregador: 1. Ajuda de custo para fazer face às despesas de instalação na nova base, não inferior a 4 vezes o valor do salário mensal, calculado o salário variável por sua taxa atual, multiplicada pela média correspondente do correspondente trabalho dos últimos 12 meses. O que significa isso? Você vai pegar a taxa dos últimos 12 meses, vai tirar uma média, e a média disso aí é o que vai ser calculado. 4 vezes o valor dessa média. Se a tua média é de 5 mil, 4 vezes o valor de 5 mil, 20 mil. Por isso que, no caso de transferência permanente, essa ajuda, esse é o custo que a empresa tem com a tua transferência permanente. Ela tem que te custear tudo isso. Quando a transferência for permanente, esse custeio será lá. Quando a transferência for provisória, o teu benefício vai ser o quê? Vai ser aqui. Vai ser a sua licença remunerada. Além dela ter que custear financeiramente todas as suas despesas de instalação, que o valor não pode ser inferior a 4 vezes o valor do salário mensal, que vai ser calculado com base nos seus últimos 12 meses, né? Além de tudo, ele tem que custear o transporte aéreo para você e para os seus dependentes. Translação da respectiva bagagem. Óbvio. Será que a tua sogra está incluída na bagagem? O
porão do avião cabe. Inciso 4º. Dispensa de qualquer atividade relacionada com o trabalho pelo período de 8 dias, a ser fixado por sua opção, com aviso prévio de 8 dias ao empregador, dentro dos 60 dias seguintes à sua chegada à nova base. Ou seja, você pode tirar 8 dias, tá? Para se ajeitar lá na tua vida, lá no na tua nova base. Mas só que você tem que comunicar isso por 8 dias de antecedência ao empregador. Ou seja, se daqui 8 dias eu quero, ou 10 dias, eu quero tirar esses 8 dias que eu tenho direito, então eu tenho que comunicar ao empregador com uma antecedência mínima de 8 dias. Ou seja, eu falo, ó, daqui 8 dias eu quero ter a minha licença lá. Beleza? Tem que ser respeitado. Outra observação. Esses 8 dias tem que ser dentro dos 60 dias que você chegou. Ou seja, você chegou lá em março. Você tem abril e maio para poder pedir esses 8 dias. Passou, você não tem mais direito. A transferência provisória poderá ser transformada em transferência permanente. Ok? Então, existe a possibilidade da tua transferência provisória ser transformada em transferência permanente. Artigo 74. O tripulante deverá ser notificado pelo empregador com antecedência mínima de 60 dias na transferência permanente, de 15 dias na provisória. Ou seja, se você for transferido de forma permanente, o empregador ele tem 2 meses para te comunicar, antes da tua transferência. Se você for transferido em maio, por exemplo, se estamos em março, e você vai ser transferido em maio, então, é agora que o empregador tem que te notificar. Ó, fulano, você, daqui 2 meses, será transferido lá para a casa do Carvalho, que fica ali, do lado direito. Então, daqui 60 dias, você vai ser transferido para lá. Então, esse é o caso de transferência permanente. Período mínimo de notificação, 60 dias. E no caso de transferência provisória, 15 dias. Fulano, daqui 15 dias, tu vai lá para Foz do Iguaçu. Beleza? Você vai ser transferido para lá. Por um prazo de até 4 meses. Entendido? Por que 4 meses? Porque é transferência provisória. E se for transferência permanente, quanto é? Exatamente, 2 anos. Não, acima de 120 dias. Peguei, viu? Importante. A transferência é compulsória. Ou seja, não depende da vontade do aeronáutico. O aeronáutico não pode virar e falar: eu não quero ser transferido, eu não gosto. O problema é seu. Quem decide isso é o seu empregador. Ele que vai definir. Você não tem como dizer que você não quer ser transferido, que você não pode, isso. Não. Se o empregador decidir que a tua transferência vai ocorrer, ela vai ocorrer. Se vai ser permanente ou provisória, não importa. Quem decide é o empregador. É o cara que paga o teu salário. Ele vai decidir se vai ou se não vai. Se a tua transferência vai ser permanente ou se vai ser provisória. Está entendido? Não é você que escolhe. Fica a dica. Então, pessoal, foi muito bom aqui estar com vocês aqui nessas aulas da regulamentação da profissão do aeronauta. Encerramos a nossa base, tá, de RPA. Em breve, retornaremos com as aulas de CBA. Fiquem atentos no canal, que teremos toda semana vídeos novos sobre diversos temas. Atualizações sobre a RPA, atualizações sobre o CBA e algumas dicas de provas também, de questões. Siga aí nossas redes sociais da Escola de Aviação Civil Demoiselle, é o @Escola Demoiselle, a melhor do Brasil. Siga a gente também no @Decolando na Banca. E segue o Bruno também, com carinho, bruno.bernardo.777x. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Dá sua curtida aí, segue o canal, vocês vão ficar sabendo de novas atualizações aqui. Tá com dúvida?
Manda a perguntinha lá que eles te respondem. Ok? Então é isso, pessoal. Até a próxima.